peguem o caderno de vocês, cada cônjuge com o seu, tá bom? Deixa eu vou fechar aqui para agora. Isso. Ok. Vocês vão dividir, né, o papel de vocês, vocês vão fazer 5 colunas, uma do ladinho da outra, pode ser fininha, porque a gente só precisa caber um número, tá? Então, vocês vão fazer assim, ó, 5 colunas, não sei se vocês estão me vendo. Em cada coluna, você vai botar um título, que é uma sigla aqui, ó. Uma vai ser o G, na primeira coluna você vai botar a letra G, na segunda coluna a letra P de pato, na terceira coluna você vai botar DC, tá? D de dados, C de controle, tá bom? Na quarta coluna você vai botar DL. E na quinta coluna você vai botar F. E aí, para cada coluna dessa, a gente vai ter 5 linhas, tá bom? Em cada coluna, 5 linhas. Então, você vai fazer assim, né? Uma coluna do lado da outra e 5 linhas para cada coluna, tá bom? A gente vai, para cada coluna, representa um perfil financeiro, mas eu não vou falar o que é cada coisa, para não influenciar vocês também. E aí a gente vai falar 5 frases em cada coluna, a gente vai coluna por coluna, tá? A gente vai primeiro fazer uma coluna, depois passar para outra, para outra e para outra. Em cada coluna, eu vou falar para vocês uma frase ou uma característica, e vocês vão dar uma nota para vocês em relação a essa frase, a essa característica, de 0 a 10. Lembra do que eu falei sobre não ser cruel demais com vocês, nem ser benevolente demais. É para vocês serem sinceros e justos. Então, vocês vão botar uma nota de 0 a 10. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 10, tá bom? 0, você vai botar 0 se aquilo ali não tem nada a ver com você. E você vai botar o máximo, né, que é o 10, se você aquela frase ou aquela característica, nossa, me descreveu, sou eu tudinho isso daqui. Você vai botar 10. Você vai pensar aí, tá bom? De 0 até 10. Não é só 0 ou 10, não. Você vai botar 0. A nota que você achar que você se identifica com aquela frase. O quanto eu me identifico com essa frase ou com essa característica. De 0 a 10. O quanto que eu me identifico. Aí você vai se dando essa nota. Lembrando, de novo, tá? A gente vai fazer coluna por coluna. Então, vamos lá. Prontos? Descobriu personalidade financeira de vocês? Então, ó, na primeira coluna, o título da primeira coluna é o G, tá? Então, primeira frase. É melhor viver bem hoje, porque amanhã pode nem chegar. Vai que Jesus volta hoje, né? Eu vou deixar meu dinheiro para o anticristo? Não vou. Quanto você se identifica com essa frase? De 0 a 10. É melhor viver bem hoje, porque amanhã pode nem chegar. Bota aí, de 0 a 10. Segunda frase. Gasta toda a renda e, às vezes, gasta mais do que ganha. Lembrando, tá, gente? E se você precisou usar cartão de crédito para completar a renda, se entrou no cheque especial, significa que você está gastando mais, tá? Mais do que você está ganhando. Você gasta toda a renda, todo mês. Todo mês eu gasto tudo, filho, Sula. E às vezes acontece de eu gastar mais. Terceira frase. Pode encarar um financiamento longo para ter o que deseja. Lembrando que isso é uma pergunta individual, tá? Não é do casal, é sua, é o seu pensamento. Como é que você agiria sozinho? Você pode encarar um financiamento, você se sente assim, não, eu topo isso aí. Se for para ter algo que eu quero, eu topo um financiamento longo. Quarta frase. Gente, qualquer coisa, levanta a mão aí se perdeu, tá?
Eu vou falando, aí vocês me pontuam aí. Se ficou para trás, grita. Até guarda dinheiro, mas apenas para a próxima viagem. Esse para a próxima viagem é no sentido assim, é uma recompensa rápida. Né? Se você sentir que é uma recompensa que é rápida, você até consegue guardar um dinheiro para aquilo, mas uma meta um pouco mais a médio e longo prazo você já não consegue. Até guarda dinheiro, mas apenas para a próxima viagem. Ok? Tá todo mundo ok, né? Aí, né? Tô indo, tô indo. Agora a gente vai. Ah, Nanda, tem mais uma frase aqui, peraí. São admirados pelo seu estilo de vida. Então, ó, agora, isso aqui é uma percepção que você tem do que os outros têm de você. Você se sente admirado, admirada pelo estilo de vida que você leva? Você sente esse olhar das pessoas, as pessoas comentam com você, que você é legal, que você passeia para os lugares legais, que a sua roupa é legal, que você, sabe, você sente esse olhar, quanto você se sente admirado pelo estilo de vida que você leva? Agora, vamos para a segunda coluna, ok? Vocês estão dando a nota aí, né, gente? 0 a 10. Agora, a segunda coluna. Primeira frase. Sabe a importância de guardar e está sempre guardando. Você é essa pessoa? E se a gente tiver dúvida, se não entender, fala, tá? Abre o microfone e fala aí qual a sua dúvida. Que algumas frases, às vezes, a gente fica confuso mesmo. Sabe a importância de guardar e está sempre guardando. Não é só saber, né? Você está guardando. Nem que seja um pouquinho, está sempre ali guardando. Segunda frase. Restringe os gastos, poupa e economiza o máximo possível. Está sempre ali tentando restringir o gasto, tá poupando, economizando. De 0 a 10, o quanto você se identifica com isso? Terceira frase. Recebe crítica por ser pão duro. Óbvio que, né, isso aí você vai receber esse tipo de crítica das pessoas mais próximas. E às vezes não é pão duro, mas faz alguma crítica em relação a você tentar segurar o dinheiro demais, as pessoas, marido, esposa, filho, mãe, pai, como é que é isso, né? Você recebe crítica de ser pão duro ou algum sinônimo desse? De 0 a 10. Quarta frase. Você tem um valor de segurança muito alto. Então, vamos lá, vamos explicar o que é isso. O valor de segurança muito alto é aquela pessoa que tem necessidade de se sentir segura. E ela está sempre criando ações para se sentir segura. Geralmente é a pessoa que faz muito seguro de coisas, tem dinheiro, mas às vezes até quer gastar, não gasta, porque fica pensando assim, ai meu Deus, mas vai que acontece alguma coisa, falta. Não, não vou gastar, não. Ela fica ali, né? Tentando sempre pela segurança. Às vezes até demais, né? E quinto, nem sempre são compreendidos pelos outros nesse sentido, né? De tentar segurar o dinheiro. Você sente isso, que você não é muito compreendido pelas outras pessoas por tentar segurar o dinheiro? De 0 a 10, quanto isso é para você? Oi? Agora vamos para a terceira coluna, a coluna do DC. Então, agora o título é o DC. Primeira frase: não sabe quanto ganha nem quanto gasta.
Não sei, Sula. Cada mês, não sei quanto que eu ganho nem quanto eu gasto. De 0 a 10, quanto que você se identifica com isso? Ah, eu sei quanto eu ganho, mas você sabe quanto você ganha. Se você sabe quanto você ganha, porque o seu salário é sempre o mesmo, não conta. Conta a parte do não sabe quanto gasta. Né? Porque às vezes você fala assim: ah, eu sei quanto eu ganho, só não sei quanto eu gasto, vou dar um 5. Mas não, entendeu? O que eu estou falando é se você sabe quanto você ganha, só porque é sempre o mesmo valor, então, se você não sabe quanto você gasta, Sula, eu não faço ideia de quanto eu gasto, é 10. Ou muito perto de 10, né? De 8 para lá. O dinheiro some todos os meses. Nossa, parece isso, Sula. A sensação que eu tenho é essa, que o dinheiro some todos os meses. Ó, a Maria Braz e a Aline estão paralisadas para mim. Vocês estão ouvindo? Dá um sinal aí para ver se está tudo bem. Aline e... Ah, tá. Olha o espião entrando aí. Tá ok, então tá bom. Então vamos lá. Terceira frase da coluna DC. Nunca tem tempo para fazer organização financeira. Óbvio, né? Agora vocês estão aqui, são meio que obrigados. Obrigados por livre e espontânea vontade a mexer nessa parte. Mas se não fosse a mentoria, esse é um lugar onde você sempre procrastina, né? De 0 a 10. Você sempre era assim, nunca tem tempo para fazer essa organização, sempre ficava passando isso para o outro lado, para frente, né? Nunca tinha tempo para fazer isso, sempre era depois, sempre era depois. Nunca tem tempo para fazer organização financeira. Então, se era assim que você se sentia antes, ou como você fazia antes, é ir de 8 para 10, tá? Quarta frase. Usa com frequência o cheque especial ou o cartão de crédito para cobrir uma falha financeira. Então, você sempre está precisando recorrer ao cartão de crédito, ou sempre está precisando usar o cheque especial. Às vezes, é só por pouco tempo, eu pego, daqui a pouco outro dinheiro entra, aí eu coloco no lugar, às vezes eu esqueço um dia. Enfim, se você sempre está ali precisando desses artifícios, é perto do 10, tá? Você pode até pensar na nota, assim, na quantidade de meses que você. São 12 meses no ano, né? Em 12 meses, quantos meses você acha que isso acontece com você? Né? Ah, são nos 12 meses, sempre, todo mês. 10, né? Mas só para vocês terem uma ideia assim, de comparação, de nota. Quinta frase. Está sempre cortando gastos, mas parece que nunca é suficiente. Dê a sua nota aí. Está sempre cortando gastos, mas parece que nunca é suficiente. De 0 a 10, o quanto você se identifica com isso? Agora vamos para a coluna do DL. E, gente, abre um parênteses aqui. Cortar gasto não adianta, tá? Se não tiver um planejamento por trás, não adianta. Você só sofre mais, mas não resolve nada. Coluna do DL. Vamos lá, primeira frase. Gasta menos do que ganha. Eu só não sei quanto, Sula. Eu sei que eu não gasto tudo, eu sei que sempre sobra dinheiro. Agora, quanto eu não sei. Sei que eu gasto menos. Poupa o que sobra quando sobra. Sobrou lá no final do mês, dinheirinho, a pessoa vai lá e guarda com tranquilidade. Tá com pena, não. Mas não é uma regra, sabe? Ela faz isso quando sobra. Sobrou no final do mês, ela vai lá e poupa.
Terceira frase, não sabe quanto será a fatura do cartão de crédito do próximo mês. Não faço ideia, Sula. Para mim é sempre uma surpresa. Se isso é sempre uma surpresa para você, é 10. Não, Sula, eu tenho assim, uma vaga ideia de quanto vai vir. Então, aí perto ali do 5, 4. Não, eu tô toda hora. Não, 5, 6, né? Que eu quis dizer. Agora, eu tô toda hora olhando lá a fatura do cartão para ver se quanto tá. E aí eu fico controlando. Aí é zero. Quarta frase. O futuro a Deus pertence. Claro que o futuro a Deus pertence, né, gente? Mas aqui eu estou querendo falar essa frase num senso comum de que você pensa assim: ah, não, vamos só viver. Depois, é Deus que sabe o que vai acontecer. Para que ficar se preocupando com isso? Precisa fazer conta, não. E é Deus que sabe de tudo. Futuro a Deus pertence. Entendeu? Independente do que eu fizer, vai acontecer o que Deus quer. Não é bem assim, não. Mas se você tem esse pensamento, bota aí. Se você, às vezes, até se convence com esse pensamento, né? Falsamente parecido com fé. Quinta frase. Recebe as faturas e deixa para ver depois. É assim? Ah, depois eu vejo essa fatura. Depois eu vejo quanto é que tá. Não quero nem ver isso agora. Recebe as faturas e deixa para ver depois, de 0 a 10. E agora, nós vamos para a última coluna, a coluna do F. É disciplinado e rigoroso no controle dos gastos. Você é assim? Enquanto você é disciplinado e rigoroso no controle dos gastos. De 0 a 10. Estou preocupada com essa turma, porque todas as turmas, toda hora alguém pergunta alguma coisa, vocês não estão perguntando nada, eu não sei se vocês estão entendendo muito bem, ou se vocês não estão entendendo, se vocês estão entendendo errado. Vamos lá. Segunda frase. Nem sempre o objetivo é poupar. Muitas vezes é fazer a melhor compra. De 0 a 10, o quanto você pensa, o quanto isso é o seu pensamento. Não, não é ficar comprando mais barato, não é isso. É comprar o melhor possível, né? É a melhor compra, o melhor custo-benefício. De 0 a 10. Terceira característica, gosta de planilha, listinha de compra. É aquela pessoa que se planeja para comprar em determinados momentos com condições melhores, então ela fica ali antenada. Não, eu vou comprar roupa de frio no verão, eu vou comprar roupa de verão no frio, eu vou comprar presente de Natal antes, eu vou esperar a Black Friday, aquela pessoa que fica antenada, gosta de uma listinha. Talvez a planilha vai falar que não gosta porque não sabe, mas se soubesse, gostaria da planilha. Gosta de fazer listinha para ir no mercado, dar checklist nas coisas. De 0 a 10, quanto você é essa pessoa aqui? Quarta característica, costuma ser muito detalhista. Enquanto as pessoas vão decidir o lugar para lanchar pelo preço, geralmente essa pessoa aqui, esse ser detalhista, é pensar no em volta, sabe? É, tá assim, vamos para tal lugar, o rodízio lá é 60. Não, mas o rodízio no outro é 70, então vamos no de 60. Mas aí o detalhista fala assim, só que nesse de 60 é mais longe, nesse de 60 a gente vai ter que pagar pedágio, nesse de 60 a gente tem que pagar o estacionamento, então não vai sair mais barato. Então o detalhista, ele não pensa no ponto, ele pensa em tudo, assim, sabe?
Quanto você é essa pessoa? De 0 a 10? E aí, por último, olha essa característica aqui, né? É o equilíbrio entre gastar e poupar. Então, você não é aquela pessoa. Quem vai ganhar 10 aqui é aquela pessoa que não é só guardar dinheiro, mas também não é só gastar dinheiro. Ela gasta dinheiro e ela também guarda dinheiro. Ela sabe aproveitar a vida, mas ela também sabe guardar. Quanto você é equilibrado aí? De 0 a 10. Quer falar, Aline? Pode falar. Não quero falar, não. Tá. Não quero falar, não. É que eu apertei sem querer aqui, alguma coisa errada. Tá bom. Eu fecho aqui para você. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar aí cada coluna. E aí, vai botar a notinha no final aí. Vou deixar vocês somarem, vou dar 2 minutinhos para vocês somarem. E aí, as 2 maiores notas vai ser aí o perfil de vocês. E aí eu vou falar sobre cada perfil através das características desse perfil. Tá? Eu vou dar 2 minutinhos aí para você somar aí. Acabou de somar? Faz um ok para mim aí. Ó, a Thelma já foi. Aproveitar que meu marido está online. Amor, traz água para mim, por favor, que a minha já acabou. Seu marido está online, mas ele não está em casa. Ah, foi pior. A criança tirou o pai de casa. Foi? E aí? Como é que estão? Estão curiosos para saber o perfil de vocês? Olha aí, ó. Ivanete. Que vamos descobrir. De Luiz Barcelos, não sei, ele já. Ok. O Roberto tinha falado ok? Me perdi aqui. Ivonete. Foi a Ivonete? Alain. Foi. A Maria Braz. Foi, Maria? Tá. Aline, foi? Cadê a Aline? Foi, ok. Então, vamos embora. Acho que todo mundo foi. Se eu não me engano, acho que todo mundo foi. Tá. Então, vamos lá, gente. O G. Quem deu G aí? Como a maior nota? Deixa eu ver. Quem deu G? Aí, só uma. G geralmente é uma. Quase que todo mundo. Só um deu G? Então tá. O G é o gastador. Né? Quem é o gastador, gente? Gastador é aquela pessoa que gosta de comprar, gosta de gastar. Ai, sente bem gastando, é muito bom. Mas gastar é muito bom, tá? Gastar libera no nosso cérebro um negócio chamado dopamina, que dá uma sensação de prazer muito boa quando a gente compra algo, né? Isso não é só para o gastador, não, isso é para todo mundo. Mas o gastador, ele tem mais isso. Quais são os pontos fortes? Porque todo perfil tem ponto forte e ponto fraco, tá? Bom, o ponto forte é que o gastador está sempre disposto a experimentar coisas novas. Ele é interessante para conversar. O gastador sempre está ligado em novas tendências em alguma área, né? Seja de casa, seja de tecnologia, seja de carro, o gastador está sempre ligado em novas tendências. E aí vocês vão, claro, tá, gente? Quando você. A Thelma foi o perfil gastador. Não quer dizer que todas essas características vai estar encaixada nela, mas algumas coisas sim.
tá? Até porque a gente não é um perfil ou dois perfis, a gente tem um pouquinho de cada, só que a gente tem proporções maiores àquela que vai ser o nosso perfil dominante. E os pontos fracos, geralmente, do gastador? Ah, tá, não, volta. Ponto forte ainda. Estilo de vida muito admirado pelos outros. O gastador é uma pessoa geralmente alegre, extrovertida, que está sempre disposta a fazer as coisas, todo mundo se junta. Bora fazer isso? Bora! Bora, não é, Thelma? Vamos beijar? Vamos! E aí, o gastador é uma pessoa muito feliz, né? Muito alegre, e geralmente as pessoas gostam de estar com o gastador. O gastador, se deixar, às vezes, as pessoas se debruça no gastador, porque o gastador é mão aberta. Então, aí as pessoas se aproveitam, aí as pessoas sentem isso, tá? Elas sabem aonde chegar. E o ponto fraco do gastador: não possui uma reserva de emergência, tem uma dependência extrema à estabilidade do emprego ou no negócio. Então, se tiver uma brecha de poder perder o emprego, ou o negócio não está indo bem, isso desestabiliza muito o gastador, porque se ele não consegue ter um dinheiro guardado, qualquer mês que der um ruim, dá ruim. Tá? E sente uma insegurança em relação ao futuro. Aqui, eu acredito que, para a gente crente, isso acaba sendo amenizado pelo fato da gente confiar em Deus, mas se não fosse Deus, a gente teria muita insegurança em relação ao futuro. E, geralmente, o gastador não gosta muito de controle, orçamento e planilha. Uma coisa, por quê? Porque isso, inconscientemente, vai mostrar para o gastador aonde pode estar errando. E aí é ruim, ele não quer. Então, é uma característica de alguns gastadores. Agora, vamos lá. Quem foi o P? Deixa eu ver aqui. Quem saiu P aí? Deixa eu ver se alguém saiu P. Ninguém? Ninguém saiu P? O P é o contrário. O P é o poupador. E o P é a pessoa que bota o sorrisal na mão, entra na piscina de um lado, sai do outro e o sorrisal está ali, ó, firme e forte na mão. O poupador é a pessoa que segura o dinheiro. O poupador é aquela pessoa que está querendo sempre economizar, sempre comprar mais barato. Esse é o poupador. Ponto forte, ele é muito disciplinado, tem facilidade para economizar, é muito resistente aos apelos de consumo. Esse negócio aí de 30% de desconto não faz nem cócegas no poupador. Ele não se sente, ai, meu Deus, tem que aproveitar essa oportunidade. Não emociona o poupador, tá? Ele é firme nas suas decisões. Pontos fracos: se conforma com um padrão de vida mais simples. Isso é um ponto fraco do poupador, porque o poupador, talvez alguém que vai assistir né, e não está aqui, o poupador, ele fica bem com pouco. E isso faz ter a tendência de ser mais acomodado. O gastador, não. Você pode ver que todo gastador é muito batalhador. Trabalhador, gastador. Por quê? Ele quer fazer dinheiro, porque ele quer gastar dinheiro. Então, o poupador não. O poupador, mas... Sabe? Por quê? Ele pode viver com pouco, só que aí ele deixa de crescer. Então, esse é um ponto fraco, tá? do poupador. Você não pode pensar só em ter para você. Você precisa querer crescer até para poder transbordar para outras pessoas. Outro ponto fraco do poupador: dificuldade para arriscar e ter um retorno maior. Tá? É mais difícil para o poupador essa parte. Ele fica com medo. E tem pouca disponibilidade para novas experiências. O poupador pensa demais, nunca faz nada de diferente, nunca não, ou raramente, né? É muito difícil tirar o poupador de casa, enfim. E o DC? Quem deu DC aí? Deixa eu ver quem deu DC aí. Junto, Thelma, a Maria lá também. Luiz, entendi. Vocês estavam guardando tudo para ser DC. O pessoal deu tudo DC. A Alan deu DC.
Olha aí, Ivonete deu DC, que eu acho que é o Henrique, que a Ivonete é mais da financista. Gente, todo mundo DC. Agora, gente, DC é o descontrolado. O descontrolado é o upgrade do gastador. A Luiz Marcelo, tua carinha. É. Porque o gastador, qual a diferença? Uma diferença assim, muito fina, né, entre o gastador e o descontrolado. Porque o gastador ele vai gastando. Enquanto ele vê que o cartão está ali, mais ou menos que ele acha que ele dá para ele pagar, ele está indo. Mas chega um momento que o gastador para, que ele olha e fala assim: opa, peraí, não, tem que dar uma segurada aqui. Depois, mas acabou uma parcela, pronto, vamos lá gastar de novo. Agora, o descontrolado, não. O descontrolado, gente, o descontrolado ele vai. O descontrolado ele vai. Ele acha que sempre vai dar um jeito, e ele pega uma coisa para cobrir outra, e ele usa um cartão para pagar outro cartão, e ele, quando ele vê, ele está num emaranhado louco, tá? Então, o descontrolado, quais são os pontos fortes? Sua tem ponto forte? Ele gosta muito de agradar as outras pessoas, descontrolado é assim. Ele não cria problema por causa de dinheiro. Se ele tem dinheiro, ele vai ceder para até ter que evitar pensar sobre isso. Ele viu o dinheiro lá, e tá bom, toma, não vou ter problema para isso. Descontrolado não cria problema por causa de dinheiro. Não cria, não rola briga com descontrolado por causa de dinheiro. A outra pessoa pode querer brigar com ele. Ele não, tá? E está sempre confiante que vai dar um jeito. O descontrolado sempre está confiante que vai dar um jeito. Até o negócio ficar bem ruim. Né? Mas isso é bom por quê? Porque trouxe vocês aqui. Exatamente por esse sentimento que a gente vai dar um jeito. E a gente vai dar um jeito mesmo. Só que isso, até então, era usado para ir se colocando em outras situações ruins. Né? Então, esses são os pontos fortes do descontrolado. E pontos fracos. Geralmente é indisciplinado, muito conflito familiar, por conta, né, da pessoa ser descontrolada. Se ele não é casado com outro descontrolado, então isso dá muito conflito dentro de casa. Pagamento excessivo de juros e multas. Desorientação. Né? Fica sem saber o que fazer com o dinheiro quando chega. E tem dificuldade de fazer e seguir um plano financeiro. Mas a gente vai resolver isso aqui. E quem foi o DL? Tem alguém que deu DL aí? Entre os dois mais votados, mais nomeados, DL? Teve alguém que deu DL aí junto com algum outro? Ninguém? O DL, gente, é o desligado. Né? O desligado é aquela pessoa, gente, que nem gosta de lidar com dinheiro, sabe? Olha, se ele puder dar o dinheiro na mão de alguém, para essa pessoa administrar, gente, ele faz de boaça, sabe? Ele não está preocupado. Se você der o dinheiro para essa pessoa, para ela comprar o amendoim do trem, ela está feliz. Ela não se preocupa com dinheiro, ela nem gosta de lidar com dinheiro. Se ela pudesse, ela não lidava com dinheiro. Pontos fortes. Geralmente tem folgas financeiras, eventualmente, até porque ele não, o desligado ele não faz controle do dinheiro. Então, vira e mexe, acaba uma parcela que ele não estava esperando, aí sobra dinheiro. A vida dele vai assim, sabe? Pode reduzir gastos, se quiser cuidar disso, e ele deixa que a outra pessoa cuide do financeiro sem problema nenhum. Agora, pontos fracos. Tem dificuldade de planejar e estipular o objetivo, não tem muita disciplina, não é comum disciplina para ele, e geralmente paga juros, multas, porque é desligado, a gente está com o dinheiro na conta, esquece de pagar, entendeu? Acontece, muita coisa. E tem muito conflito familiar por conta de ser desligado. Então, às vezes, esquece de pagar a conta, aí o outro falou, mas você não falou que ia pagar, você esqueceu, meu Deus, agora ele vai pagar juros, entendeu? Aí acontecem essas coisas. Alguém está se identificando?
Aí, agora o F. Quem deu F aí? Alguém deu F? Acho que ninguém deu F. Acho que só a Ivonete. A Ivonete está aí, não, Henrique? Não sei se a Ivonete está aí. Pelo que eu... Ô, Ivonete, você não deu F, não? Quem é o F, gente? É o financista. O financista... Fala, Ivonete, fala comigo. O senhor deu F ou não? Ah lá, viu? Eu sabia. No dia que eu conversei com eles, eu sabia. E o Henrique, o senhor deu desligado? Minha filha, tô aqui, só misericórdia. Ai, ai, ai. Eu acho que o do Henrique deu desligado, não deu desligado, não. Tá, eu tô desligado, eu tô aqui, eu tô só Jesus na minha vida. Viu? Minhas notas aqui ó, tá baixa. Ah, tá ruim. Tô quase indo pro milho. Ô, Juliano, você não vai passar de ano, não, hein? Não, vou porque a senhora Renata... ela vai me dar uma moral. Renata... Eu tô contando com isso. Isso aí. Tá? Pede ponto para ela que no final ela dá. Mas esse negócio tá feio pro meu lado, tá. Então, negócio aí de descontrolado, cartão de crédito, não sabe o que vai vir, já foi, só pessoas. Então, vamos falar do financista. Bom, o financista, gente, ele é o equilíbrio, né? O financista é o equilíbrio entre gastar e poupar, é o melhor dos perfis. E qual é o ponto forte do financista? Ele tem facilidade para desenvolver plano, colocar em prática. Ele usa melhor o dinheiro, então ele faz escolhas boas, ele pensa antes de gastar, ele pesquisa, né, para saber se realmente aquilo ali é ou não é vantajoso. Opa, saiu aqui para mim. Faz escolhas inteligentes na hora da compra. Ah, peraí, volta. Então, assim, o financista, ele tem muita coisa boa, né? Porque o financista, ele não é o pão duro, não é. Mas ele é aquela pessoa muito inteligente na hora de gastar o dinheiro, ele pega e ele pensa, ele analisa, ele geralmente não vai comprar no primeiro lugar, e geralmente o financista pensa demais. Enquanto o gastador e o descontrolado tem uma tendência, não são todos, tá? Mas tem uma tendência de ser mais prático, rápido para resolver as coisas, né? Não quer pensar muito. E o financista, geralmente, fica pensando demais até decidir uma coisa, tá bom? E pontos fracos do financista. Tem muita dificuldade de manter todos da família comprometidos com os planos. Não é assim, né? A gente tem essa ideia toda aqui na cabeça e ninguém faz igual a gente fala para fazer. Então, isso deixa a gente de cabelo em pé, porque a gente tem todos os planos, só que a gente precisa entender que nem todo mundo é igual a gente. E a gente tem que aprender a lidar com os outros perfis com os quais a gente está convivendo. E a gente vai falar um pouquinho disso também. É chamado de chato, geralmente, o financista, por se apegar a muitos detalhes. Ah, você me conta de tudo, não sei o quê. O financista sofre, né? Porque ele é o que fica pensando ali nos detalhes e não é todo mundo. Se o outro não for financista também, se irrita fácil com o financista. E aí, tá. Vamos lá, vamos agora falar desse equilíbrio entre os perfis. Por quê? Quem aí, deixa eu ver, quem aí deu um perfil igual ao do cônjuge? Teve alguém que deu perfil igual ao do cônjuge? Vou fazer uma pergunta melhor, que eu vou ter mais interação de vocês. Quem aí o perfil... Ó, o Alan deu igual. Boa, 1. E o resto deu todo mundo diferente, os perfis? Geralmente é diferente. Aqui em casa, a gente tem um caso raro, que é o Mário. Né? O Mário, ele é o... Como é que eu falo, amor? Não sei se ele está podendo falar, mas ele é o... Ele é todos os perfis. Camaleão. Camaleão, isso. O Mário
ele é assim... Deus me deu ele, que é para eu testar todos os perfis, entendeu? Para poder lidar com todos. Eu não sei se eu acordei hoje com poupador, se foi com gastador, se foi com descontrolado, se foi com desligado, eu não sei. Cada dia é uma surpresa. Então, mas a maioria de nós tem um perfil dominante. E aí a gente precisa entender quem é o cônjuge para a gente poder equilibrar essa brincadeira, né? Porque se a gente não souber quem é o nosso cônjuge, qual a personalidade financeira dele, o que acontece? A gente acaba esperando do outro algo que ele não tem capacidade de entregar. E a gente faz tão bem, e aí a gente acha que o outro devia fazer também. Só que a gente precisa entender que o casamento é unir as forças de cada um. Então, entender o que eu faço melhor e pegar o que o meu esposo ou minha esposa faz melhor. Então, eu preciso equilibrar os perfis. Então, vamos pensar aqui umas ideias aqui comigo. Se o financista é casado com outro financista, top. Não tem problema nessa casa. Agora, se o financista é casado com um poupador, aí a gente tem que tomar um cuidado, porque o poupador pode pegar o financista para ele. E aí vocês acabarem virando um casal frustrado, de só guardar dinheiro e não viver. Se o financista é casado com um gastador, tem que ter muita sabedoria do financista. Por quê? Uma dica aqui. Quando o financista é casado com um gastador, não espera que o gastador vai querer se apegar aos detalhes. Não vai. Então, você que gosta, você vai, detalha, faz tudo o que precisa fazer e mostra para o gastador já pronto. Olha só, tem essa e essa opção. Qual que você acha melhor? Essa aqui tem isso, essa aqui tem aquilo. Porque, às vezes, o financista quer que o gastador participe do pensamento que ele está gerando até chegar à escolha. E o gastador não quer isso. O gastador quer comprar, quer agir, entendeu? Então, é muito importante que a gente entenda quem a gente é no nosso relacionamento para a gente evitar briga à toa. Se o financista é casado com desligado, gente, eu não vou botar o desligado para pagar conta, certo? Porque o desligado, ele vai esquecer. Então, eu vou deixar o quê? O desligado, ele vai deixar muito de boa o financista com dinheiro. Então, dá o dinheiro para o financista administrar, que vai dar tudo bem. Você dá o dinheiro que o gastador pode gastar sem problema, ele vai gastar aquilo sem preocupação e vai estar tudo bem. Se o financista é casado com o descontrolado, é quase a mesma ideia ali do gastador, só que o financista precisa tomar a rédea. Porque o descontrolado, ele precisa ter limites muito bem estabelecidos para ele saber até onde ele pode ir. E não é ele que tem que descobrir isso. Se o financista é casado com um descontrolado, o financista vai dizer, é quase uma mãe financeiramente, ou um pai financeiramente falando, mas tá? Então, você vai explicar para o outro, olha, você pode gastar até tanto, você pode gastar isso até tanto, isso aqui, pá. Porque o descontrolado, ele tem dificuldade de se orientar em relação a como gastar. Se o poupador... Agora, vamos lá. O poupador com outro poupador. Gente, muito cuidado. Isso aqui é o casal que vai chegar lá no futuro cheio de dinheiro e sem viver nada. Sem nenhuma experiência. Então, vocês precisam abrir mão de poupar e aprender a gastar. Tem gente que chega na mentoria para aprender a parar de gastar. Tem gente que chega na mentoria para aprender a gastar. Porque não é só gastar que é errado. Gastar excessivamente que é errado. Poupar excessivamente também é errado. Se o poupador vai estar gastado, o poupador vai estar ali com o gastador, é a mesma ideia, mais ou menos, do financista. Agora, gente, um desligado contra desligado. Alguém saiu aí desligado com desligado? Misericórdia, ninguém, graças a Deus. Porque vocês precisam... Tem solução? Tem, óbvio. Agora, vocês vão ter que ter um controle muito maior.
Porque tudo é aprendido, né? Não tem, todas as habilidades elas são aprendidas. Não é porque você é desligado que não dá para você nunca aprender a ter controle. Só que é mais difícil para você. É impossível? Não, mas você vai precisar ter mais trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho 2 descontrolados na casa, vocês vão ter mais trabalho. É porque é impossível? Não, mas vocês vão ter que um ajudar o outro a ter controle. Um ajudar o outro a não enfiar o pé na jaca. Um ajudar o outro a respeitar aquilo que foi combinado, né? Então, a gente precisa, por exemplo, quem é desligado precisa ali pensar em mecanismos para ele não esquecer certas coisas, botar o celular para despertar, ter um quadro de anotação visível para ele, ter as coisas visíveis, escritas, ter um mecanismo de lembrança. Precisa, tá? Então, é isso. É você pensar como que eu posso, gente, tá indo para o melhor lugar, né? Quando a gente tem financista com financista, é uma bênção. Só que, por exemplo, eu posso ter um descontrolado com outro descontrolado. E aí, ninguém briga com ninguém, mas tá os dois indo unidos para o buraco. Entendeu? É aquilo, não, a gente se junta, se junta para fazer o errado. A gente tem dinheiro nenhum, mas bora viajar, bora sim. Depois de ver o que a gente faz. E aí os dois concordam, de boa. Né? Não tem briga por isso. Só que depois vocês vão junto para o buraco. E não pode esquecer, se quem tem filho, está levando o filho junto. Está levando o que você poderia proporcionar para o futuro deles juntos. Está levando os sonhos de vocês junto para o buraco. Está levando a expectativa de vida, de envelhecimento com saúde, junto para o buraco. Vocês precisam criar consciência disso. E quando a gente descobre o nosso perfil financeiro, é exatamente para trazer luz para aquilo ali que a gente não sabia. Para a gente entender, caramba, meus pontos fracos são esses. Vocês marcaram os pontos fracos? Esses slides, eles vão estar lá na plataforma. Mas eu acredito que vocês tenham escrito aí. Quem não escreveu, depois pega os slides para escrever. Quais são os pontos fracos do meu perfil? Preciso prestar atenção nisso para cuidar disso, tá? E a outra coisa, né? Que saber o perfil financeiro é importante para a gente escolher um administrador. Embora a gente vá ter os dois pensando juntos, planejando juntos, a gente precisa escolher um administrador, tá bom? Então, quem é o melhor administrador? Primeiro, é aquele que teve a maior nota de financista aí. Então, você vai olhar do casal, quem teve a maior nota de financista é o melhor administrador. Em segundo lugar, quem teve a maior nota no poupador. Em terceiro lugar, quem teve a maior nota de gastador. Em quarto lugar, quem teve a maior nota de desligado. E em quinto lugar, quem teve a maior nota de descontrolado. É importante também a gente pesar aqui a disponibilidade também. Porque, às vezes, pode ser que o melhor perfil também seja um perfil que esteja extremamente sem tempo nenhum e não consiga fazer isso, e o outro tem mais facilidade, tem de tempo, de tal, e não é um perfil tão ruim para administrar, né? Então, pese isso também, tá bom? Mas precisa escolher um entre vocês dois, porque senão, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Tem que ter alguém responsável para gerenciar aquilo durante o mês. Não pode ficar assim, ó, espalhado, cada um faz o que quer. Tem que ter uma pessoa que vai direcionar, que vai falar assim, e passou esse valor aqui, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar daqui e botar aqui, eu posso fazer isso. Tem que ter alguém, tá? Uma pessoa entre vocês dois que vai ficar responsável pela administração durante o mês. Eu vou fechar essa parte aqui da aula e vou falar agora sobre a formação desse perfil, como que isso é formado dentro da gente, que é uma parte muito, muito importante.